E prosseguimos, não ainda para desenvolver o que diz o Evangelho de Marcos, mas para trazer isso para a nossa atualidade. Esta realidade aqui dita para a nossa atualidade, para o século XXI, porque estas são conversas Jesus século XXI. E neste século XXI é um momento bom para pensarmos um bocadinho, refletirmos o que é que as igrejas, a começar pela Igreja Católica, que eu integro como presbítero da Igreja do Porto, não na sua dimensão do poder eclesiástico, mas apenas na sua dimensão de fragilidade humana e tanto quanto possível maiútica, lúcida, esclarecedora, que ilumine, que faça brotar de dentro das mentes das populações, das pessoas, das populações, dos povos, faça brotar a sua originalidade, a sua matriz original, e ela se desenvolva de dentro para fora em cada um de nós. Essa é a missão do presbítero da Igreja. Nos antípodas, portanto, da missão do poder eclesiástico, que trabalha precisamente para fazer o oposto da maiútica. Trabalha para impor moralismos, para impor leis, para impor direito canónico, para impor tributos, para impor privilégios, para impor tudo às populações, aos seus súbditos. Eu, como presbítero da Igreja, não como expressão, não já felizmente, nunca mais na dimensão do poder eclesiástico, mas a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs da área protestante, o que fazem deste sexto dia da última semana de Jesus? Porque as igrejas todos os anos, num ano de 365 ou 366 dias, quando é bissexto, todos os anos fazem Jesus nascer e todos os anos o fazem morrer crucificado. Portanto, o crucificam. Claro que de forma ritual, mas o crucificam de forma ritual, todos os anos. O sadismo chega até aí. E então, o que fazem deste sexto dia de Jesus, que Marcos nos apresenta assim, como transmutam tudo isto noutra coisa. Este é o sexto dia, corresponde à chamada Sexta-feira Santa da Semana da Páscoa, à Sexta-feira Santa, à Sexta-feira Maior, aqueles cerimoniais todos que nas igrejas se realizam, se fazem, com turismo até, chamado turismo religioso, que aqui em Portugal tem muito sucesso e muita referência mediática, com transmissões em direto na cidade de Braga, por exemplo, ou então em Sevilha, na nossa vizinha Espanha. Também a Semana Santa de Sevilha, a Semana Santa de Braga, e depois nas catedrais de Lisboa, do Cardeal Patriarca, e na Catedral do Porto, do Bispo do Porto. Não é o Bispo da Igreja do Porto, é o Bispo do Porto, da Diocese do Porto, da empresa eclesiástica Porto. Até a linguagem o está a dizer. A gente é que nunca para a refletir nas palavras, nas expressões. Não se diz o Bispo da Igreja do Porto, é o Bispo do Porto, o Senhor do Porto, que antigamente era mesmo proprietário das terras. As populações eram todas no território chamado Diocese do Porto. As populações antigamente, séculos antes, para trás, eram todas, trabalhavam as terras do seu senhor, que era o bispo.
o bispo da diocese. Então, o poder, o terratenente, o latifundiário. E que depois tinha toda a gente nos seus ritos e rituais, porque ele era o patrão deles. E as populações tinham que lhe agradar, é evidente. Eram seus súbditos e, portanto, tinham de fazer cumprir as suas ordens. Eram convocados para ir à missa ao domingo, presidida por ele ou por alguém em quem ele delegava, um funcionário eclesiástico em quem ele delegasse. E ai daquele súbdito que faltasse à missa. Veem o que ainda hoje são restos desse passado medieval que estão ainda no século XXI. Ir à missa hoje, à igreja paroquial, onde está um funcionário delegado do bispo, não é uma pessoa, um ser humano escolhido pelas populações daquele que residem por ali. Não, é-lhes imposto de cima para baixo. E por isso, o que significa hoje, século XXI, ir à missa ao domingo, presidida por um funcionário eclesiástico imposto às populações ali pelo bispo do Porto ou de outra diocese, ainda está na continuação desta subserviência que vem da Idade Média, em que o bispo era o senhor das terras. Hoje, felizmente, isso está ultrapassado, mas nas populações ainda não está. No seu inconsciente ainda não está. Ainda há populações, membros das populações, que continuam ao domingo a caminhar para aquele sítio, a ir cumprir aquele ritual, a não faltar, e pensam que se faltam, ofendem a Deus, que cometem um pecado, que põem em risco a sua salvação, quer dizer, a sua saúde. Isto é uma aberração. Mas ainda nos anda nos genes estas coisas, ainda anda no nosso inconsciente, ainda são estes medos ancestrais que ficaram por tantas gerações em que as populações eram súbditas do senhor das terras, que elas trabalhavam para o seu senhor, a quem tinham de pagar o feudo, a renda. E que esse senhor, o dono das terras, era precisamente o bispo da diocese. Portanto, a grande empresa, o grande latifúndio. Pois o que fazem hoje ainda as cúpulas das igrejas, com os poucos súbditos que ainda lá vão, deste sexto dia, na sexta-feira, dita maior ou sexta-feira santa. O que fazem? Os rituais. Até adoram a cruz. Até adoram a cruz. O instrumento da tortura de Jesus é adorado neste dia nas igrejas. Até o Papa também faz lá isso, com transmissões em direto, que é bonito. É folclórico, no sentido pior da palavra. Portanto, é espetacular. É uma espécie de teatro religioso. Quer dizer, aquilo é uma representação. E, portanto, eles são os atores. Péssimos atores, por sinal. Porque não têm nenhuma arte, não têm nenhum jeito. Fazem aquilo. E as populações estão ali, fascinadas, assim encandeadas, a pensar que estão a participar com Jesus, e não estão. É tudo uma mentira. Porque com Jesus a realidade é esta, e é em abril do ano 30, ponto final. Não se repete todos os anos. E se repete, não se repete, evidentemente, mas se atualiza, é nas vítimas da história. Nas vítimas. Os mesmos três poderes continuam a fazer isso hoje, mas noutros seres humanos. Assim sim, já lá está.